Êxodo capítulo 14. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente a Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Sefom. Assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então, eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido. Ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram, onde eles estavam acampados na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairote e de Baal-Sefom. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram, pedindo ajuda a Deus, o Senhor, e disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que vocês nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão o que o Senhor vai fazer, salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca, pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas, e eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então, o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminada para o povo israelita. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas, e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de águas dos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida.
Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de águas nos dois lados. Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Êxodo capítulo 15. Então Moisés e os israelitas cantaram essa canção a Deus, o Senhor. Cantarei ao Senhor, porque Ele conquistou uma vitória maravilhosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. O Senhor é o meu forte defensor. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, e eu cantarei a sua grandeza. O Senhor é um guerreiro, e o seu nome é Senhor. Ele jogou no mar o exército egípcio e os seus carros de guerra. Os seus melhores oficiais se afogaram no Mar Vermelho. O mar profundo os cobriu, como uma pedra, eles foram até o fundo. A tua mão direita, ó Senhor, tem um poder terrível. Ela despedaça o inimigo. Como é maravilhosa a tua vitória! Derrotas os teus inimigos e com a tua ira furiosa tu os queimas, como se fossem palha. Tu sopraste e as águas se amontoaram. As ondas se levantaram como muralhas, e o profundo do mar ficou duro como gelo. Os inimigos disseram: nós iremos atrás deles e os alcançaremos. Pegaremos todas as coisas que são deles e ficaremos com tudo o que quisermos. Com as nossas espadas nós os mataremos. Porém tu, ó Senhor, sopraste e os egípcios se afogaram. Afundaram como chumbo no mar bravo. Não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes? Estendeste a mão direita e a terra engoliu os que nos perseguiam. Por causa do teu amor, tu guiaste o povo que salvaste. Com o teu grande poder, tu o levaste para a tua terra santa. Os povos ouviram falar do que fizeste e estão tremendo de medo. Os filisteus ficaram apavorados. Os chefes dos edomitas estão assustados. Os poderosos moabitas perderam a coragem, e todos os cananeus estão tremendo. O medo e o terror caíram sobre eles. Eles viram o teu grande poder e ficaram parados, como se fossem pedras, até que tivesse passado o teu povo. O povo que livraste da escravidão. Tu levarás o teu povo para viver no teu monte, o lugar, ó Senhor, que escolheste para morar, o templo que tu mesmo construíste. O Senhor Deus será rei para todo o sempre. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Porém, quando os carros de guerra dos egípcios, com seus cavalos e cavaleiros, entraram no mar, o Senhor fez com que as águas voltassem e os cobrissem. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro e todas as mulheres a acompanharam, tocando pandeiro e dançando. E Miriam cantou para elas assim: cantem ao Senhor, porque Ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber água dali, porque era amarga. Por isso aquele lugar é chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou: que vamos beber? Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus, o Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu lei aos israelitas e os pôs à prova. Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma doença que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Depois os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ficaram ali, perto da água. Êxodo capítulo 16. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim.
que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegando ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito, ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois, afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: é Deus, o Senhor, quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós. Afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde, apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento, e no dia seguinte de manhã havia orvalho em todo o acampamento. Quando o orvalho secou por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas finas, como uma geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era, então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhe disse: esse é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Essa é a ordem que ele deu: cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhe disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte, mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bicho e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No sexto dia, pegaram o dobro, isso é, 4 litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. E Moisés lhes disse: amanhã é dia de descanso, o sábado santo, separado para Deus, o Senhor. Por isso, o Senhor deu a seguinte ordem: os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem, e os que quiserem cozinhar, que cozinhem, e guardem para o dia seguinte o que sobrar. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Moisés diz: comam isso hoje, pois é sábado, o dia do descanso separado para Deus, o Senhor. Nesse dia, vocês não acharão no campo nada de comer. Recolham esse alimento durante 6 dias, porém no 7º dia, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão.
No 7º dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês vão desobedecer às minhas ordens e às minhas leis? Lembrem que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso, e foi por isso que no 6º dia ele lhes disse: dei alimento para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deverá sair de casa. Assim, o povo não trabalhou no 7º dia. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse: O Senhor Deus mandou que fossem guardados 2 litros de maná para que, no futuro, os nossos descendentes possam ver o alimento que ele nos deu para comermos no deserto, quando nos tirou do Egito. Então Moisés disse a Arão: Pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque-a na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes. Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha diante da arca da aliança para que ficasse guardada ali. Durante 40 anos, os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isso é, até que chegaram à fronteira de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era a 10ª parte da medida padrão, que tinha 20 litros. Êxodo capítulo 17. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para matar de sede a nós e aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou, pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: O que é que eu faço com esse povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar de pedradas. O Senhor disse a Moisés: Escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: O Senhor está com a gente ou não? Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: Escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficavam cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficavam levantados até o pôr do sol. Assim, Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Escreva um relatório dessa história, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o nome de O Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: Segure bem alta a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Eu sou a pastora Betânia Friaça, da Lagoinha, Lisboa. Oremos. Senhor meu Deus,
A tua palavra é a verdade que transforma, a verdade que penetra no nosso coração e traz vida e muda a nossa história, muda a nossa vida, transforma a tristeza em alegria. Eu peço que neste momento o Senhor possa abençoar cada ouvinte da tua palavra, que haja uma transformação de vida em cada um que nesse instante ouviu todos esses textos bíblicos. Os abençoe, Senhor, através da tua palavra, que é a verdade. No nome de Jesus. Amém.